Deus tem falado poderosamente ao meu coração. Eu sei que hoje, mais uma vez, Ele vai encher o nosso coração de alegria, vai também nos tocar com a Sua presença. Eu sei que desde o princípio Ele já está falando ao coração dos irmãos, nós vamos adorá-lo, mas Deus tem uma palavra ao nosso coração novamente lá em Isaías. Isaías capítulo 55. Sei que Deus vai mexer conosco de novo. Amém? Esperar vocês abrirem a palavra do Senhor. Deus abençoe, a vida de cada irmão. Você possa se atentar, querida, a cada palavra que nós vamos falar aqui. Não deixe que nada te distraia, nada roube a sua atenção, que você possa ser edificado por essa palavra. Amém? Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 55. E em outra oportunidade nós vamos terminar esse capítulo. Nós vamos dividir ele em duas partes para tentar diminuir o tempo aí da mensagem na vida dos irmãos hoje. Se assim o Senhor e o Espírito nos direcionar. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor, ou na sua versão está, ele concedeu honra. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Senhor nosso Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto, Senhor, a te obedecer. O Senhor tem liberdade, Pai, nesse lugar e queremos ser totalmente guiados pelo seu Espírito. E como diz a sua palavra, é Ele quem nos ensina todas as coisas. Então ajuda-nos, Pai, a compreender, Senhor, este texto e ajuda-nos a aplicá-lo em nossa vida, a que assim possamos desfrutar de todas as suas promessas, de uma aliança fundamentada em Cristo Jesus. Senhor, é o que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Pensa num texto lindo, maravilhoso. E a continuação dele também é muito bonita. E hoje nós vamos meditar na metade desse capítulo. No próximo culto que o pastor for ministrar novamente, nós vamos completar essa reflexão. Mas hoje o Senhor vai mexer conosco. Nós falamos domingo passado de Isaías 53. Eu sei que mexeu com o coração da igreja, as células refletiram essa palavra, nos comovemos, choramos ali e sentimos a presença do Senhor. Eu sei que hoje ele vai trazer de novo, primeiro o que acontece lá em Isaías 53, para que a gente possa compreender esse texto.
E o tema para nós compartilharmos na célula, querido, é um convite aos sedentos. Tá? Então, esse texto, essa profecia de Isaías, é um convite aos sedentos. E nós vamos observar isso. Lá em Isaías 53, para a gente compreender melhor esse texto, lá em Isaías 53, Isaías está profetizando sobre Jesus, sobre a via dolorosa, sobre aquilo que Jesus iria padecer. Isaías 53 vai falar, né, que ele cresceu como um boto tenro de uma terra seca, onde ele foi desprezado, onde nós não víamos beleza nele que nos atraísse, profetizando sobre a incredulidade do povo acerca do Messias, acerca desse Deus que iria vir, do Salvador da humanidade, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas da forma humilde que ele veio, não tinha nada que atraísse por causa da superficialidade da nossa visão, por causa da maldade do coração do homem, que desfigura a aparência do Salvador, porque ele não veio como nós esperávamos que ele viesse. Esperávamos, né, o povo esperava um rei com coroa de ouro, com roupas de majestade, com carruagens, com exército, mas veio um carpinteiro, né, o filho de um carpinteiro, nascido numa manjedoura, montado num jumento, uma caciploa pobre, né? E o homem que sempre julga pela aparência não viu beleza nesse Jesus, mas não tinha nada de errado com a sua aparência. É um homem comum como cada um de nós, pois ele se humilhou, tomou a forma humana, se fez homem como cada um de nós. Mas o coração do homem endurecido não viu beleza nele que o atraísse. Isaías profetizou sobre isso. Só que esse que não atraiu o olhar do ser humano, foi ele que levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Por suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz foi sobre ele. Ele foi a oferta, o sacrifício, a propiciação, a substituição de toda a nossa culpa. Ele levou tudo lá na cruz do Calvário para salvar eu e você, né? Para salvar esses que estavam ali, né? Não vendo nada que o atraísse. Esse Jesus padeceu como uma ovelha muda. Diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aquele justo morrendo por cada injusto. Porque era plano do Senhor esmagá-lo. Era plano do Senhor fazer o enfermar por nossa causa. Ele era o sacrifício que estaria sendo feito por causa dos nossos pecados. E o texto de Isaías 53 vai falar que o plano do Senhor, ele prosperou. Por que ele iria prosperar na profecia de Isaías? Porque ele estava levando lá na cruz o pecado de muitos. Porque pelos transgressores ele estava intercedendo. Ele estava justificando cada um. Então o plano do Senhor era esse. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, segundo a palavra de Deus. Então o plano era salvar cada um de nós que estamos aqui. Isaías 55, ele vai fazer um convite diante disso. Isaías 54, ele já vai falar de uma glória futura, da restauração, né, de uma cidade. E no 55 ele me prendeu a atenção. E nesse capítulo agora ele faz um convite. E não é qualquer convite. É um convite aos sedentos, para que venham beber dessa água que ele nos dá. E nós vamos compreender dentro desse capítulo que o apelo feito por Isaías, aquele povo, é um apelo para participar da salvação que há nesse Messias que foi profetizado no capítulo 9, que o menino iria nascer, o menino nos foi dado, né, e será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, que é o que nós cantamos aqui numa canção, né, que a virgem ficaria grávida, profecia de Isaías, e agora a profecia de Isaías 53, falando que Cristo ia padecer. Então, tudo isso agora é um convite para nós compreendermos e participarmos dessa salvação que há em Cristo Jesus. Mas é um convite aos sedentos. Sedento é quem tem sede, sedento é quem tem fome por algo, sedento é quem quer alguma coisa. Então nós vamos olhar para esse texto e vamos refletir do versículo 1 ao 7. Vai trazer ao seu coração essa revelação dessa palavra tão poderosa ao nosso coração. Então, versículo 1. Vamos pontuando aí.
Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Aqui começa o convite, um chamado, venham, todos. E ainda fala que vem sem dinheiro. Aqui um convite à salvação, a beber das águas. Venham todos que não possuem dinheiro, comprem, comem sem custo. O texto vai propor para nós um convite aqui, querido, universal, a todos, que não há distinção, não há classe social, a defesa de trazer a salvação gratuitamente, um convite às águas gratuitamente como um presente de Deus. Não precisa de dinheiro, não precisa de ser uma classe social elevada, não precisa ter um cargo mais elevado do que o outro. Aqui está abrindo a salvação, o convite às águas a todos que têm sede. O requisito não é ter dinheiro, o requisito não é ser de uma boa família, de denominação X, de denominação Y. O convite é estar com sede. Venha aquele que está com sede. Então a condição é você estar sedento, não é você ter recurso. E lá em Efésios 2, 8, nós conhecemos, a maior parte da igreja conhece. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é pela fé e é um dom de Deus. O profeta Isaías, de certa forma, está profetizando sobre isso. Venham beber, venham comer desta água, os sedentos. Não precisa pagar nada. A única condição é ter sede. A única condição é ter fome da presença de Deus. Venham todos. João 3,16, por favor, texto conhecido, de todos. Venham todos. É o mesmo todo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O todo, que nós falamos, a salvação é para todos. O todo, a salvação ela vai atingir todo o que querer. Então a salvação é para todos, disponível, mas vai alcançar todo o que crê. O convite venham para beber. Mas quem vai beber? Quem vai procurar? Quem está com sede. Quem não está com sede, não vai procurar, não vai querer beber. O que crê, não vai ser, o que não crê, não vai ser salvo. É a continuação do versículo do 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo já estava condenado. Todos já tinham pecado, estavam destituídos da glória de Deus, todos estavam destinados ao inferno. Por isso Cristo morreu na cruz e Isaías profetizou que ele ia levar a culpa de todos nós na cruz. Então, o mundo já estava condenado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o sacrifício. O sacrifício é o seu Filho, o Cordeiro, ia tirar o pecado do mundo, morto antes da fundação do mundo. Para que todo aquele que cresce nesse Jesus como Filho de Deus, como seu Senhor, como o Cordeiro, fosse salvo. E o 18. Quem nele crê não é condenado, porque já estava, mas creu, então agora mudou. Você não é mais culpado, você agora é justificado, então já não é mais condenado. Romanos 8:1. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem não crê já está condenado, permanece na mesma condição de antes, condenado. Já estava condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então o convite é para todos. E todo aquele que crê vai ser salvo. Todo aquele que vier sedento vai encontrar a água que vai saciar. Amém? E o melhor de tudo, você não precisa pagar nada. Não é uma troca. Você não precisa dar para Deus multiplicar. Você não precisa pagar a salvação. Deus já pagou o preço na cruz do Calvário por Cristo. É salvação gratuita. Aleluia! E o texto prossegue,
trazendo para nós. Então venham todos vocês que estão com sede. Quem tem sede, irmão? Venham as águas. E você que não possui dinheiro, de momento também não. Estou tranquilo. Deus está cuidando. Deus está providenciando, irmão. Amém? É a vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem. Comprem vinho, comprem leite, sem dinheiro e sem custo. Então aqui vai aparecer para nós aqui 3 elementos, né? Para nós, essenciais. A água, primeiramente, que quem tem sede vai querer água. E a água, ela vem para saciar a sede. A água, na palavra de Deus, nós olhamos que água é vida. Né? O salmista, ele fala no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, meu coração tem sede de ti. Aí tem uma canção, né? Como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Antigo nessa canção. A água que mata a sede, a água que sacia, a água que foi oferecida à mulher samaritana no encontro com Jesus no poço. Né? Se ela provar da água que eu te der, nunca mais terá sede. Então me dê dessa água. Né? E nós sabemos que quem prova dessa água, irmão, sacia ou não sacia? Agora o meu coração, o seu, continua tendo sempre sede, né? Dessa comunhão agora. Saciou você tanto que nada mais satisfaz. Então você quer sempre estar ao lado desse Jesus tão maravilhoso. Aí aparece também o leite. E leite, ele é o fortalecimento, né? Leite é para nutrição, principalmente no começo da vida de alguém, né? A criança precisa amamentar para ela ser fortalecida, para ela ir crescendo e chegar até a idade adulta. Então, quando fala de leite, fala de crescimento, da fase inicial na vida de cada cristão, irmão. Para atingir a idade adulta, a maturidade, que é o ano que nós estamos tendo aqui, o ano da maturidade. Lá em 1 Pedro, por favor, 2, Pedro vai falar algo para nós que cabe dentro desse leite aqui. Olha como que Pedro expressa. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração. Será que a criança deseja o leite da mãe? Será que ela anseia, né, pelo mamar? A Elô pegou aqui que tem que esperar começar o culto para pedir o mamar. Falei, Elô, por que você não pede antes? Porque ainda não começou. É brincadeira. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, né? Para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha que lindo esse texto. Então, venham beber dessa água, venham tomar deste leite espiritual, né? Puro, que é essencial para o crescimento e para a salvação. E o vinho, né? Vinho para o povo de Israel, o vinho vai falar sempre que é um sinal de alegria, de celebração, de felicidade. Então o vinho, ele tem esse símbolo para o povo de Israel. Toda festa ali, né, eles, né, têm o vinho como parte da celebração, da alegria. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho para salvar a festa de casamento. Né? Hoje, infelizmente, o álcool é usado de outra maneira. Né? O pessoal aí, não, antes também se embriagavam, né? E a palavra de Deus fala, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então não vai usar essa palavra aqui, para ir comprar vinho sem dinheiro e encher o pote, não é isso. Tá? Quando fala aqui de vinho, fala de alegria, de felicidade na presença do Senhor. Amém? E também é um símbolo, que nós sabemos que é um símbolo da nova aliança em Cristo Jesus. É o sangue de Jesus. Mateus 26, por favor. Vamos ler esse pedacinho curto aqui, do 26 ao 29 de Mateus. Jesus, enquanto comiam, né? Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam. Isto é o meu corpo. 27.
E em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. 28. Isso é o meu sangue isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então o vinho é necessário para perdão dos pecados, né? O sangue de Jesus é a aliança e a remissão dos pecados, é o que está profetizado em Isaías 53. Né? E aqui o Jesus falando da ceia com os discípulos, falando desse vinho. Mas vem beber a água, vem tomar o leite, vem participar do vinho gratuitamente no amado. Amém? Versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Que verdade para nós, principalmente esse finalzinho de versículo. Mas o coração do homem sem Deus, irmão, ele é vazio e dolorido, né? Ele é obscuro, porque ele foi feito para Deus. Então a sua satisfação, a satisfação do coração do homem, vai estar somente nele, vai estar somente em Deus. Você só vai ser saciado com esse Senhor. Você só vai ser saciado com essa água viva. Você só vai ser saciado com o verdadeiro pão do céu, que é Cristo. O que acontece é que antes de conhecê-lo, no homem, ele tenta preencher o coração. Ele tenta, de muitas maneiras, preencher essa lacuna, se satisfazer com outras coisas. E gastamos dinheiro com um monte de coisa para tentar preencher o nosso coração, para tentar, né, ocupar o nosso tempo, para trazer alegria para nós, mas não funciona. E o homem ele vai estar sempre disposto a gastar dinheiro em algo para que vai satisfazer a sua necessidade, a sua vontade, o seu prazer. Quando você gosta de alguma coisa, e eu gosto de alguma coisa, nós não medimos o tamanho do investimento para alcançar. Né? Quantas vezes, né? Vou trazer aqui exemplos para nós práticos. Quantas vezes nós aí fora, quantas vezes gastamos o nosso pagamento com bebida, para tentar satisfazer aquele prazer momentâneo ali. Não esperava a hora de chegar sexta-feira para pegar o dinheiro, né? Careca até fez, né? E pegar o dinheiro e aquele mês inteiro suado, irmão. E pegar e entregar tudo para o dono do bar. Isso um dos exemplos, mas tem hobbies que a gente gosta, né? Eu gosto, o pastor Edson gosta de pescar, né? É um hobby e dá prazer em pescar. Distrai, mas tem custo. A tralha de pesca não é barato. Tem que comprar isso, tem que pôr gasolina no barco, tem que fazer um monte de coisa, tem que levar comida. Por quê? Para tentar satisfazer aquilo que a gente gosta de fazer. Né? E isso, dentre outras coisas, pessoas investem, né, o seu tempo, os seus recursos, né, naquilo que não é pão. E o pão aqui se trata daquele nosso Senhor, daquilo que é realmente as riquezas que geram vida, que geram salvação. Aqui cantamos mais um louvor, né? Não foi combinado nada disso. Né? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e me afastar de ti? Né? Do que adianta? Só que o homem, sem enxergar quem Cristo é, ele gasta e gasta e gasta. E é um consumismo aí fora ou não? Para tentar preencher o coração das pessoas? Com roupas, com viagens, com um monte de coisas. Gastando naquilo que não é pão. Investindo principalmente o seu tempo, o seu trabalho árduo naquilo que não vai satisfazer. O texto diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão?
e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Que tristeza que falhar na vida, né? Você investir toda a sua vida, se desgastar toda a sua vida em algo que no final dela talvez você possa entender que não satisfaz, não preencheu, não trouxe alegria. Mas ele faz um apelo aqui, o apelo vai aumentando, versículo a versículo. Ele diz: escutem, escutem-me. Duas vezes aqui o Isaías ele traz esse apelo: escutem, escutem, né? Comam aquilo que é bom, o texto diz, comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A água, né, da vida e o pão da vida, ele não vai ser adquirido com nenhum recurso humano. Não há nada, né, nas coisas que nós podemos comprar com dinheiro. Esse pão, essa água, não vai ser comprada com dinheiro, com recurso, com trabalho árduo. Vai ser dado gratuitamente no amado. Isso é o melhor de tudo, né? Isso que nós precisamos entender. É um presente de Deus para nós. Ele tem aquilo que vai preencher o que eu e você tanto luta, gasta e tenta fazer com a força do nosso braço. O ser humano, ele luta arduamente, cegamente, investe o seu tempo, a sua saúde, em tudo aquilo que não vai satisfazê-lo. E o Senhor está oferecendo algo que vai preencher gratuitamente, aonde todo o esforço foi dele, aonde toda a dádiva foi dele, que ele enviou o seu Filho para trazer tudo isso para nós, né? O refrigério, a alegria da sua presença, a satisfação plena de ser o seu coração preenchido com algo que realmente satisfaz. Não precisa gastar, não precisa sofrer dessa condição, porque quem sofreu na cruz foi Jesus. Então é isso que ele está trazendo aqui para nós. Ei, escutem-me, escutem-me, comam o que é bom. E o que é bom? Jesus é bom. Ele é bom. Ele é o bom pastor, né? Ele tem a água ao qual nós precisamos beber, e é oferecida à samaritana, né? Ele é o pão do céu. Lá em João 4,14, quando ele fala com a samaritana, né, que ele fala: quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o que ele fala para a samaritana. Então, quem beber da água que ele der, essa água vai se tornar em você uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E nessa manhã, querido, ele quer dar dessa água para você. Ele quer dar dessa água para mim. A pergunta é: nós temos sede? Você está talvez lutando, gastando o seu tempo, o seu dinheiro em coisas que não preenchem a sua vida. E o convite está aqui, escancarado para você. Eu quero te satisfazer. Eu quero dar a água que vai saciar você. Agora escute-me, escute-me e como o que é bom, para que a sua alma então se satisfaça com a mais fina refeição. Ele não está te oferecendo algo qualquer. Ele está te oferecendo a mais fina refeição. E ele é essa fina refeição. João 6, por favor, de 25. Quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes e alimentam mais de 5.000 pessoas, ele se afasta, né, atravessa o lago e uma multidão vai atrás dele. E vai atrás dele porque eles querem mais pão. Porque eles querem, né, ver outros sinais e eles querem mais comida. E aí quando encontram, olha lá, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus, ele já vai direto e reto, ele conhece a intenção do coração. 26. Jesus lhe respondeu: em verdade eu lhe digo, vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Mas os pães que eles comeram e ficaram satisfeitos aqui, não é ele, é o pão que ele multiplicou, que matou a fome deles ali no momento, né? Então eles estão atrás de mais, né? É no 0800, é comida na faixa, né? É grátis ali também, né? 27. Não, aí ele fala algo parecido, ó. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem cobrará de você. Ele vai dar a você. O Filho do Homem vai dar a você. Pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra que Deus quer é essa, que creiam naquele que me enviou. 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão dos céus. Aí eles trazem o passado ali, né, para falar com Jesus, que eles comeram o pão do céu no deserto. Aí Jesus vai dar a resposta de quem é o pão, né, quem que deu o pão e quem é o verdadeiro pão. 32. Jesus declarou: em verdade eu lhes digo que não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem desceu do céu e dá a vida ao mundo? Jesus. Então, 34. E eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí o 35, Jesus. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o alimento verdadeiro. Ele é esse banquete que fala aqui no versículo, a mais fina refeição. Como? Ei, escutem-me. Comam o que é bom. Quem é bom? Ele é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A mais fina refeição é o nosso Salvador e Jesus Cristo. Ele é o pão do céu. Ele é o verdadeiro alimento que nós precisamos para nos saciar. E o apelo segue, ganhando força. O apelo vai crescendo versículo a versículo. Versículo 3. Interessante isso aqui, querido. Pega aí no teu coração. Deem ouvidos. Olha como ele fala para escutar. Escutem. De novo, outro versículo. Deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, de novo. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Ao versículo 4, ele vai trazer o testemunho de Davi, né? Que ele fez: vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos. Quem ele fez uma testemunha aos povos? Davi. Um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará as nações que você não conhece, e as nações que não conhece se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor, ou concedeu a você honra. Ele vai trazer para nós um chamado, mais um apelo, e dar um exemplo da vida de Davi. De que Davi, como rei, com a presença e a autoridade que Deus deu a ele, ele convocaria, né, povos e viriam até ele, porque Deus o justificou, né? Deus colocou o seu esplendor, o honrou, né? Mas ele começa ali no: deem ouvidos e venham a mim, para que a sua alma viva. O que o sedento tem que fazer? É um convite ao sedento. Venham a mim, para que a sua alma viva. O sedento, então, tem que ouvir. Ouçam-me. Venham a mim, escutem-me. Quem ouve está sedento? Responde. Quem
Quem ouve vai até ele. Quem vai até ele vive, sai satisfeito. Quem vai até ele sai cheio, preenchido, curado, liberto. É assim ou não? Quem ouve e vai até ele. O sedento está com sede. Ele está clamando: ei, ouçam-me, venham até mim. E aí você olha para a palavra de Deus, e esses tempos atrás eu ministrei Hebreus 11, 6, a falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí nós olhamos para a palavra de Deus, pessoas que ouviram a respeito de Jesus e foram até ele e foram conferir isso. Né? Sedentos que ouviram: ei, então Jesus aí fazendo algumas coisas aí, realizando alguns milagres aí. Aí o centurião vai até Jesus, um dos que foi até Jesus. Ele vai até Jesus para que o servo dele fosse curado. E Jesus fala: eu vou até a sua casa. Não precisa. Eu sou um homem que tenho poder sobre os outros também, exerço uma patente. E eu falo a um: faz isso, ele faz. Eu falo a outro: faz aquilo, ele faz. Né? E aí, uma palavra sua só é necessária para que o meu servo seja curado. Jesus fala que não encontrou fé daquele jeito em Israel. E daquela forma o servo foi curado. Por quê? Porque ele crê em quem Jesus era. E foi até ele, o Senhor recompensou. E assim foi na vida da mulher do fluxo de sangue, que se aproximou de Jesus, e crendo em que ele era uma sedenta, encostou nas vestes de Jesus e a cura veio sobre a vida dela. A mulher, que é a Cirofenícia, a mulher grega, que se aproximou de Jesus porque a sua filha estava endemoniada, e Jesus não lhe respondeu palavra, ela pedindo ajuda: filho de Davi. Ela lembrava quem Jesus era, que era o filho de Davi, descendência de Davi, a aliança que Deus fez com Davi, né? Que do trono de Davi, da linha de Davi, seria o Messias. Então ela crê em quem ele é, se aproxima ali, né? E ele não fala a palavra, os discípulos mandam expulsá-la da presença, né, deles. E ela, né, fala: não é certo dar. Jesus fala: dá o pão, né, para os cachorrinhos. E aí ela fala assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela recebe a libertação da filha. Né? Então o sedento vai atrás de Jesus. E quando vai atrás de Jesus, encontra a água que sacia, encontra o pão que sacia, e além disso encontra a cura, encontra a libertação, e ele realmente é galardoador daqueles que o buscam. Mas aqueles que os buscam precisam crer que ele existe e quem ele é. E essas pessoas todas levaram para casa a sua recompensa porque creiam em quem ele era. Então ouça, para que a sua alma viva. É o que nós precisamos fazer. Nós ouvimos por tanto tempo, né, as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo que são oferecidas para tentar nos saciar, a única coisa que nos faz é nos afastar de Deus. Ouvir, né, as coisas desse mundo, que esse mundo oferece, só nos leva ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o que o profeta está oferecendo e fazendo um apelo é oferecendo uma refeição que vai trazer vida. Totalmente o oposto do que o mundo oferece, que só traz morte. E além de tudo, o que o mundo oferece, você precisa gastar dinheiro, que você soa tanto, e ainda para morrer. Agora ele te oferece um pão do céu, uma água viva, gratuitamente, para você ter vida eterna, para você ser satisfeito, para você viver eternamente. Então ouça para que a sua alma viva. E só Jesus tem as palavras de vida eterna. Foi o que Pedro disse: para onde eu irei, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. Só ele tem essa palavra de vida eterna para nós. E nós precisamos compreender, querido, isso nas nossas vidas, sabe? É essencial para nós. Ele tem colocado isso
na nossa frente, na minha direção e na sua direção. E ele fala, né, que quem está sedento vai até ele. Ele dá o exemplo de Davi. E ele faz uma aliança eterna. Farei uma aliança eterna. Fidelidade prometida a Davi. Então quem vai até ele, Martim, né, ele faz uma aliança como fez com o rei Davi, entre os povos. Fez dele uma testemunha. Ele fez dele uma testemunha e convocaria as nações que iriam até ele, pois Deus concebeu ele honra e o esplendor da sua presença. E Davi, ele foi perdoado, cometeu adultério. Vocês conhecem a história de Davi. O profeta Natan aparece a ele e ele reconhece: pequei contra ti. E Deus faz o quê? Restaura. Deus o perdoa, tem consequências na vida dele, mas a promessa que Deus fez se cumpre em Cristo. O descendente dele, né, nunca sairia do trono. E da linhagem de Davi veria o rei, e é o nosso Salvador, né? O filho de Davi. Então, de semelhante modo, para mim e para você, o que ele quer fazer conosco é uma nova aliança, disponível gratuitamente no seu sangue, né? Ele quer tornar eu e você, e nos tornou todo gentil, ele nos tornou o Israel espiritual de Deus. Isso inclui todos os convertidos e os membros, né, que são membros do povo de Deus agora. Nós somos o Israel espiritual de Deus, não de linhagem, né, nascido em Israel, mas pela fé nós também somos o Israel espiritual de Deus. E a todos ele chama, como Davi, agora a ser uma testemunha que vai anunciar aos povos essa graça. Em Coríntios fala que nós somos chamados para o ministério da reconciliação, o qual ele faz apelo por intermédio de nós, a igreja do Senhor. E ele nos honra, nos traz o seu esplendor, né, faz o seu povo atraente aos olhos dos outros. Então nós devemos agora anunciar as boas novas aos outros. E eles virão, né, correndo ao encontro deles por causa da presença de Deus em nossas vidas. É visível a transformação na vida daquele que encontra com Jesus. Né? A autoridade delegada a cada um daquele que tem uma conversão verdadeira e genuína. O povo de Deus se torna atraente quando o santo transforma por meio do seu poder e da sua autoridade. Quando a presença do Espírito vem sobre nós. E é isso que ele traz para mim e para você. Amém? Aí vem o versículo 6, chamando ao arrependimento. Aí vai fazer o apelo, né? Desse final, antes de depois ele falar como que acontece a transformação, que vai ficar para a próxima mensagem, mas ele chama ao arrependimento. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que tempo seria esse para nós? Buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Como é isso, pastor? Como que a gente pode encontrar essa questão em nós? Qual seria o tempo? Qual seria o tempo para mim buscar o Senhor? Às vezes nós somos relaxados em relação a isso, né? Ouvimos e deixamos, deixa para amanhã. Tem mais um dia, tem mais um mês. Eu vou viver até uns 90 anos. Quando eu tiver 89, aí eu vou buscar o Senhor. Né? Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é amoroso. Né? Mas a palavra diz: buscai enquanto se pode achar, clame enquanto ele está perto. O tempo em que a alma humana está psicologicamente pronta, né? Sentindo a sua presença, ouvindo o convite, quando você está sedento. Tem dia que você não parece que você está sedento e outro dia parece que não. E parece que você não quer ver, nem orar, nem ler, nem quer comunhão, você não quer nada com nada. O dia para arrependimento, o dia para buscar, enquanto é possível achar, é o dia de hoje. Quando ele está queimando no seu coração por meio da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está queimando aí no teu coração, e essa palavra está fazendo sentido para você, você está aí ouvindo e sabe o que tem que fazer. E sabe que não tem outro lugar que vai ter essa água.
Busque o Senhor enquanto se pode achar. É o tempo de se arrepender hoje. O tempo de buscar é agora. Não é para deixar para depois. Talvez amanhã não sabemos o que irá acontecer conosco. Busque o Senhor enquanto está perto. Ele está perto. Quer mais perto que isso? Quer mais perto do que hoje? Quer mais perto do que cada dia que você tem vindo aqui ouvir essa palavra? Quer mais perto de quando alguém fala com você desse Jesus tão maravilhoso? Agora é um momento de maior oportunidade, onde a palavra de Deus está ecoando no teu coração. Por meio de quem? Por meio da igreja, por meio do corpo, que é quem ele faz o apelo. Quem é a voz de Deus aqui nessa terra agora? É a igreja do Senhor. E pregai o evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulos. É o que nós estamos fazendo, o convite a participar, a beber dessa água, a se arrepender, é hoje. Deus está te oferecendo a verdadeira comida, a verdadeira bebida ao faminto, ao sedento. Ele está próximo, está pronto para ser encontrado. Mas o sedento vai até ele. Quem não está com sede, está satisfeito com o mundo, não vai ouvir. A pregação do evangelho é loucura. Só discerne as coisas espirituais. Quem é espiritual? Aquele que Deus abriu o coração, tirar as escamas dos olhos. Agora, se o seu coração queima, você está com fome e sede, esse é um dia de você ir até as águas. Esse é um dia de você ir até o pão do céu, porque ele está pronto para ser encontrado. Mas não há reação. Mas ninguém responde. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o coração talvez não está tão sensível assim. Amanhã talvez o diabo já preparou um banquete, uma armadilha. E talvez nesse dia terrível a vida de muitos é ceifada. O tempo é hoje. Não espere igual Esaú. Não façam isso. O tempo findou. Não espere igual Saul. Findou. Nós precisamos arrependermos hoje. Assim como quando você, uma ilustração para nós, Deus colocou isso no meu coração, a brevidade da nossa vida. A Gabi leu o Salmo, no final do Salmo fala da brevidade da vida. Não sei se vocês repararam no Salmo que a Gabi leu. Mas lá no finalzinho fala sobre a brevidade da vida. A passagem da nossa vida, ela é tão similar a quando nós nos agachamos na beira de um rio, por exemplo, e pegamos a água na mão, colocamos na palma da nossa mão, entrelaçamos os dedos para tentar segurá-la, e se nós demorarmos para levá-la até a nossa boca, ela escorre pelos dedos e nós não conseguimos tomá-la. Tamanha a brevidade da nossa vida. Você tem a oportunidade de um rio fluindo. Sabe o que você faz? Pula dentro. O sedento não vai ter essa paciência toda. O sedento ele vai chegar e já vai mergulhar nesse rio. Não deixa para depois. Não faça isso. Faz hoje. Faz hoje. Escutem, escutem, venham. Não tem o preço, né? Foi pago já. Você não precisa desembolsar nada. O pastor não vai fazer um boleto para você pagar na saída. Já está pago na cruz do Calvário. A única coisa que você vai fazer é viver para esse Jesus, porque ele vai te saciar e você pode ficar tranquilo. O Espírito vai te satisfazer e aquilo que parece que é tão pesado não vai ser. Porque ele vai te preencher por completo. E você não vai conseguir fazer e viver de outra maneira a não ser para ele, para a glória dele. Porque o que ele oferece é o mais fino banquete. O mais fino banquete não dá para trocar, né, por coisa simples, irmão. Porque Jesus é inigualável. Esse Jesus é maravilhoso. Então, não busque o Senhor enquanto pode achar, enquanto você está respirando. Depois que morrer, esquece. Depois que morrer, se morrer sem Cristo, já está condenado. Não adianta fazer culto por tua alma, não adianta acender vela por tua alma, não adianta. Passou, já era.
A história do rico e o Lázaro. Há um abismo entre nós, não tem como passar ninguém daqui para lá e nem daqui para lá. Acabou. Aviso os meus irmãos lá. Já era. Então, o tempo de buscar o Senhor é hoje. Vai deixando, vai deixando. Você sabe que dia que o Senhor Jesus vai voltar para você, irmão? Se você souber, ó, você está num nível elevado aí. Né? Então, fica esperto. Ele está próximo e Ele quer que eu e você busquemos. Conselho para você, mergulhe hoje nesse rio. Versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Esse Deus é maravilhoso, misericordioso. Né? Que o ímpio abandone o caminho mau, os seus maus pensamentos, abandonar e deixar para trás, abrir mão, isso é abandonar. A velha vida, os pecados, os pensamentos maus, o apelo é esse, escutem, está sendo oferecido algo maravilhoso, troquem tudo isso, toda essa sujeira, abandonem os seus maus caminhos, abandonem o pecado, os seus pensamentos promíscuos, né? O homem da iniquidade que grita dentro de você, abandona esse homem iníquo aí, deixa ele para trás, abandona os seus maus pensamentos, os pensamentos impuros, pecaminosos, sujos, cheios de maldade, de malícia, de cobiça, de pecado em pecado e pecado, e prostituição, que é uma das coisas que satisfaz também, o homem tenta preencher, né? Comprando sexo aí fora. Muitos gastam fortunas comprando isso. É um dos mercados que mais giram dinheiro hoje. Absurdo o tamanho do dinheiro que é gasto nisso, porque o homem quer preencher com coisas que não preenchem, que não satisfazem, que geram pecado e morte. Abandonem tudo isso. Abandonem o caminho mau, abandonem a vida de pecado. É arrependimento genuíno. Só um arrependimento genuíno, só um sedento vai fazer isso. E volte-se para Deus. Voltar-se para Deus é se entregar a Ele, é se render a Ele, é se submeter a Ele. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aí encontra quem se submete à autoridade de Deus, a viver para Deus, né? Obedece-o e traz proteção sobre a vida dele. Quando você se submete ao Senhor, vive para a glória do Senhor, rendido ao Senhor, como uma conversão verdadeira, genuína, quer dizer que você não vai ser mais atacado? Não. Mas quer dizer que o diabo vai fugir de você. Eu sei quem é esse cara agora, eu sei quem é essa mulher agora, ele está revestido com o Espírito Santo, selo da promessa. Quando vocês ouviram e creram no Evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, é o penhor da herança. Selado, é meu, quer dizer, é meu, me pertence, é do Senhor, é filho. Cheio da presença, autoridade, submetendo a Senhor, resistindo ao diabo, ele fugirá de você. E ele quer que você se entregue. Voltar-se a Deus, ele quer que você se renda a Ele, se submeta a Ele. E isso vai fazer uma revolução na sua vida. Isso vai transformar todo o seu coração. Vai completá-lo de uma maneira que você não compreende às vezes. Fala, meu Deus, como isso é maravilhoso. Não existe nada melhor que isso, irmão. Eu passei nesse mundão por muita coisa. Eu já experimentei muita coisa que eu não gostaria que os jovens aqui experimentassem. E aqueles prazeres momentâneos de 5 minutos, de 10 minutos, que uma droga pode fazer, esse Jesus é muito maior do que tudo aquilo, toda aquela ilusão. Aquilo causou muita dor, muita destruição, muito tempo perdido. Eu poderia estar hoje muito melhor, com a minha família, uma condição muito melhor, se eu não fosse cego, porque eu tentei preencher com aquilo que o mundo oferecia. E toda a minha juventude que eu trabalhei, né, ganhando bem, eu joguei tudo na mão do diabo.
para satisfazer o ego que tanto grita dentro de nós, para se achar o jovem que todo mundo iria olhar, para impressionar as meninas, as moças. E a salvação indo embora, e ele convidando sempre, escute, eu tenho algo para te dar, escute, escute. Até que um dia, para me convencer, ele usou um demônio para que eu pudesse enxergar o mundo espiritual, irmão. Ele usou um demônio para atrair o meu olhar, e quando eu vi que aquilo era real, que eu estava com o Rafa, mais a Dani, mais outras pessoas, um demônio se manifestou numa moça. E nós, em 4 ali, não conseguíamos segurar aquela moça. Quando chegou um homem cheio do Espírito Santo, que nós levamos ela até a casa dele, só uma palavra: sai em nome de Jesus. Aquela moça foi livre. Aquele homem ali oferecendo o pão do céu, a água que sacia a sede. Aguçou o olhar, o coração queimou, e a oportunidade era aquela. Para que deixar para depois? E o convite foi se estendendo dias, e começa a frequentar uma célula, e começa a ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o Senhor gritando no coração: escute-me, eu tenho algo, uma refeição excelente, é maior do que tudo isso que você já provou, é maior do que tudo isso que já te ofereceram, e eu estou oferecendo de uma maneira simples. É uma refeição simples, num lar humilde, numa favela, mas com pessoas cheias desse pão. E o apelo é feito. Quando você encontra com ele, ele te preenche, ele te satisfaz. Já se vão quase 20 anos que ele preencheu e tomou o lugar da droga, ele tomou o lugar do álcool, ele tomou o lugar da prostituição. Não existe nada melhor do que esse Cristo tão perfeito. Esse é o melhor alimento que alguém pode provar. E eu não tive que dar nada. Eu não contribuí com nada. Como eu falei com os jovens na célula sexta-feira, a única coisa que eu contribuí com isso foi com pecado. Pecado. Foi o que eu contribuí para ele, o que eu dei para ele. Ele levou na cruz os meus pecados, as minhas doenças, as minhas dores. Só que o texto é lindo, irmão. O texto fala: ímpio, abandone o caminho, os maus pensamentos, volte-se para o Senhor e ele terá misericórdia. E a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Provérbios 28:13, por favor, Albert. Quando você se rende com um arrependimento sincero, a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida. 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra a misericórdia. A recompensa prometida nesse versículo, mediante um arrependimento sincero, é a misericórdia de Deus e o perdão abundante. Ele perdoa e não fica trazendo de volta toda hora, não. O Ministério do Louvor, se quiser subir, pode subir, gente. A promessa desse versículo é esse, ó. Abandone o seu caminho. Homem mau, abandone os seus maus pensamentos, volte ao Senhor. E a promessa, porque Ele tem misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado, com bondade, o seu perdão, a sua misericórdia. Sempre disposto a perdoar. 1 João 1:8. Por favor. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Por muito tempo a gente fica achando assim. Não tem nada de errado comigo. Não tem nada de errado. Eu faço bem aos outros. Eu dou cesta básica, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, eu pago. Todos os meus vícios eu que pago. A gente acha que não tem pecado. E enganamos a nós mesmos. Mas aí vem o 9, quando ele abre os nossos olhos. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa, irmão.
A misericórdia vem, o perdão vem para alguém que ouve a Deus e escuta essa oportunidade hoje. Ele quer te dar a água da vida, Ele quer te dar o pão do céu, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar, Ele quer te trazer como filho, gratuitamente. E quando você se arrepende de verdade, se submete com o seu coração, a misericórdia dele vem, o perdão dele vem, porque é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua. Fica de pé, nós vamos orar. Então, se você ouviu, irmão, essa mensagem, esse apelo, porque esse apelo é para sedento, esse apelo é para quem tem sede, esse apelo é para quem quer esse pão do céu, quem quer matar a sua sede, saciar a sua sede. Se você ouviu essa mensagem no seu coração, está aí sedento, você está com sede da presença de Deus, você quer provar dessa água viva, essa água que gera vida, você quer provar desse pão do céu, a boa notícia é essa. Você não precisa ter dinheiro, você só precisa ouvir e vir. É só ouvir e vir, é só ouvir e vir. Ele está falando, escutem, venham. Tem água, tem pão. Tem água, tem pão, tem perdão, tem misericórdia, tem restauração. Só ouvir e vir. Se você está sedento, venha. Apocalipse 22, 17 diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Essa manhã é a manhã de você abrir o seu coração para Deus. E se você não está vivendo como alguém que já provou dessa água, um dia você provou e talvez está se esfriando, ao momento de você se render aos pés do Senhor novamente, falar, Senhor, eu não quero que nada atraia meu olhar, eu provei a mais fina refeição, não me deixa ser atraído por outra coisa, eu quero me render a Ti, eu quero somente esse alimento diário que o Senhor pode dar. Nós vamos adorar o Senhor e você vai refletindo, querido, e você pode sair do seu lugar, se você quiser, vir à frente, prostrar-se aí, abrir o seu coração, adorá-lo, pedir, Senhor, eu quero essa água, eu quero esse pão, eu quero ser saciado pela sua presença, preenche o meu coração, eu ouvi o convite, eu não vou deixar para depois, eu quero buscar o Senhor enquanto eu encontro, enquanto o meu coração queima, enquanto o Espírito está fazendo um apelo para mim, vem para mim, leia mais, ore mais, busque mais, eu estou aqui, eu estou te chamando, eu quero a tua presença, se renda a Ele, vamos adorar o Senhor, adore o Senhor, faça a sua oração, aleluia!